né? Vamos então se preparar, né? Vamos fechando nossos olhos, vamos respirando profundamente, permitindo com que o nosso corpo relaxe. Solta os ombros, solta os braços, relaxa o abdômen, solta as pernas, solta um pouco a boca, solta a trava da boca, relaxa o pescoço. E vamos assim, respirando fundo, com as nossas mentes bem presentes, bem prontas, com o nosso coração bem aberto, essa noite que se inicia, essa noite de luz, de paz, de amor, de tranquilidade, que possamos nesse momento serenar nossas mentes, nosso espírito, nossa alma, nosso corpo. E vamos assim iniciando esse evangelho desta noite, fazendo com que nós possamos ser gratos por tudo aquilo que temos, que recebemos, por nosso momento atual, que possamos ser gratos por tudo que de alguma forma nos chega para o nosso aprendizado, que sejamos gratos pela nossa vida, pela nossa saúde, pelo alimento à nossa mesa, pelos nossos lares, pela harmonia no lar, agradecendo pelo nosso trabalho, pelas nossas capacidades. E vamos nos preparando assim, com toda essa gratidão no coração, entendendo que desde cedo esse lugar já está sendo tratado, para que a hora que chegarmos aqui, já também estamos sendo tratados, cuidados, amparados, iluminados, e possamos sentir toda a intensidade dessa luz que chega a nós nesse momento. Que possamos estar bem abertos a todas as informações dessa noite, a todas as elucidações, que possamos receber aquilo que viemos buscar. Que nessa noite de tanta serenidade, que nessa noite de tanto aprendizado, que independente de qualquer coisa possamos entender que Deus nunca nos dá um fardo maior do que podemos carregar. Que tenhamos a certeza que estamos o tempo inteiro amparados por Jesus, pelo plano espiritual, entendendo que o nosso caminho está sempre protegido e preparado para aquilo que precisamos aprender e aquilo que viemos buscar. E que nessa serenidade, nessa tranquilidade, nessa luz, possamos então ouvir a palestra e receber tudo da melhor forma possível. E com muito amor no coração, vamos então sendo envolvidos na luz do Mestre Jesus e que estejamos prontos para essa noite. Que assim seja. Opa, eu vou levar ele para lá. Não, pode levar, eu vou lá buscar. Sobrou só isso para você, ó. Que maravilha. Temos que levantar um pouquinho aqui, né? Porque senão não consigo falar. Boa noite para todos vocês, sejam bem-vindos à nossa casa. E nós mais uma vez aqui para conversar com vocês. Opa, escapou. Ó, tem a borrachinha ali para pôr, senão vai escapar. Ficou muito baixo. Aí tá bom. Aí já não sei se tá bom. Não consigo olhar aí aqui. Tem um cartãozinho no chão. Não sei de quem é, mas é bom para garantir que vai passar na cromoterapia o cartãozinho. Se não tiver cartãozinho, aí fica ruim. Aí vai ter que ficar para o final, né?
Então, pessoal, nós estamos aqui para conversar com vocês hoje sobre o mundo e a crença. Muito bem. E diz a nossa mensagem, que é do Espírito de Emmanuel, do livro Pão Nosso, que o Cristo, o Rei de Israel, que desce agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Então vamos falar um pouquinho sobre tudo aquilo que nos toca de perto, nada mais é do que a crença, a fé, ao longo do tempo no mundo, não é verdade? Então, desde os tempos lá de 2000 anos antes de Cristo, lá dos Vedas, lá do hinduísmo, lá da Índia, do Egito e dos persas, é que se fala em religião, se fala em espíritos, se fala em sacerdotes. Naqueles tempos onde os sacerdotes quase que eram os donos dos reinos, os donos dos países, mandavam junto com os reis, com os faraós, para ajudar a dominar o povo através da crença, através das idolatrias, dos deuses que existiam naquela época, né? E desde aquela época já existia mediunidade. Então vocês imaginam que há 4.000 anos atrás já existia aquilo que hoje nós conhecemos como mediunidade. E mediunidade esta que passava de pai para filho. Então, por exemplo, aqueles que eram os sacerdotes desenvolviam os seus filhos para continuar sendo sacerdotes naqueles tempos todos, e de lá para cá, assim se sucedeu. E aí eu vou perguntar para vocês, alguém tem alguma ideia de por que os filhos dos sacerdotes também tinham mediunidade e também continuavam como sacerdotes nos seus reinos? E por que hoje, se a gente for avaliar através dos tempos, inclusive hoje nas nossas vidas, nas nossas famílias, nós vamos reparar que os filhos daqueles que são médiums têm mediunidade? Não é uma coisa hereditária, não, mas é uma coisa que existe. Os nossos filhos, os filhos dos médiums, normalmente têm mediunidade. E normalmente têm a sensibilidade apurada. E aí começam os pais a descobrir e querer tratar dos filhos. Por que vamos cuidar dos filhos? Por que eles têm mediunidade? E aí vamos às explicações, né? Em tempos idos, depois eu vou voltar no assunto do histórico aqui, mas só para vocês entenderem por que desde lá de trás os filhos dos sacerdotes também viravam sacerdotes, porque também tinham o dom mediúnico. Ou seja, todos nós participamos dos mesmos grupos. Todos nós, quando reencarnamos naqueles mesmos grupos em que estivemos nos passados. Então, normalmente, nossos pais, nossos irmãos, nossos parentes, estivemos em encarnações passadas juntos. E por isso estamos juntos nessa vida para resgatar aquilo que de passado tivemos em dificuldades e de dívidas tivemos. Ora, se tivemos os mesmos grupos e fizemos as mesmas coisas erradas, né? Podemos ter feito coisas certas, mas provavelmente fizemos as mesmas coisas erradas, porque se estamos aqui reencarnados é porque santos não somos. Todos estamos aqui para resgatar o nosso passado delituoso, entre aspas. Então, as nossas mães, que são médiuns ou que foram médiuns, estamos nos mesmos grupos. E por que nós viemos com mediunidades? Porque a nossa mediunidade serve para que a gente pague mais rápido a nossa dívida. Para que a gente avalie e diminua a intensidade do nosso karma.
e para que a gente possa resgatar o nosso passado delituoso de uma maneira mais rápida e sair dessa encarnação numa condição melhor. Ora, se isso vale para hoje, vale para 4.000 anos atrás. Então é por isso que no histórico dos sacerdotes e que ajudavam os faraós, os filhos também eram iniciados na seita em que aqueles sacerdotes eram os coordenadores. Naquela seita em que os sacerdotes dominavam, junto com os reis e imperadores, aquele povo incrédulo daquela época. E eu digo incrédulo, não porque não tenham uma crença, mas porque não tinham o conhecimento, a possibilidade de estudar, que os sacerdotes, por estarem naquela posição, tinham mais condição de estudar, de conhecer e de seguir em frente. Bom, a gente viu também que o dom mediúnico, a Bíblia tem várias citações. O próprio Moisés, antes da Bíblia, que foi o começo da Bíblia, em 1279 a 1213 a.C., conversou com Deus para receber os mandamentos, as orientações para aquele povo judeu que estava saindo do Egito e foi se estabelecer na Palestina. Portanto, foi quando um dos primeiros pontos a se criar no monoteísmo, porque até aquela época eram todos politeístas, ou seja, se acreditava na existência de vários deuses, e Moisés, junto com o Velho Testamento, começou a criar a ideia de um único Deus, que é o que todos acreditamos, o que todos temos como crença para as nossas vidas, e que é um dos pilares da nossa doutrina espírita. Portanto, a gente vem vindo e vai ver que o Zoroastra, no século VI a.C., já se comunicava com Deus e também tinha a política e a técnica de monoteísmo. Acreditarmos num único Deus, numa única crença, o que facilita para que a gente entenda, para que a gente intensifique a nossa fé, para que a gente entenda como foi criado todos os 10 mandamentos, que veio Cristo depois e que disse que não veio para tirar os 10 mandamentos, e sim para exemplificar, e sim para mostrar como aplicá-lo da melhor maneira possível para que o mundo se tornasse menos violento e que o mundo se tornasse melhor, que até hoje nós não conseguimos implantar, mas vamos tentar, estamos tentando todos os dias, na verdade, e o melhor jeito, já que estamos falando nisso, é a gente procurar na nossa fé interior, nas nossas crenças interiores, a gente aplicar a fé, os conhecimentos, a reforma íntima nas nossas vidas. Porque como é que a gente pode querer que o bairro melhore, que a cidade melhore, se a gente não consegue implantar a paz dentro da nossa residência? No prédio em que a gente mora, nos vizinhos com quem nós convivemos. Se a gente não consegue isso dentro da nossa casa, como é que a gente vai querer que o bairro seja melhor, que a cidade seja melhor, que o país seja melhor? Então, a coisa começa pela fé, pela nossa fé e pela nossa crença interior, para que a gente consiga demonstrar e, com o exemplo, frutificar em torno daquilo que nós temos. Depois veio o nosso querido Mestre Jesus, que também, como muitos de nós fazemos, foi rechaçado pelo próprio Pedro, que o negou, como muitos de nós que temos muitas vezes a nossa crença, mas no primeiro tropicão que a gente leva, no primeiro pedra no nosso caminho, já blasfema contra Deus, já blasfema contra Jesus, já diz que não existe plano espiritual, coisa nenhuma, que ninguém ajuda, que ninguém faz nada. Só as pessoas se esquecem que na nossa crença e na nossa fé existe um
outro pilar da nossa doutrina espírita, que é a imortalidade do espírito. E quando a gente pensa em imortalidade do espírito, a gente começa a voltar para as nossas encarnações anteriores. E se a gente pensar que podemos ter vivido há 4.000 anos atrás para chegarmos na data de hoje, nós provavelmente passamos aí por umas 40 reencarnações. E com essas 40 reencarnações, pelos tempos médios de vida, os tempos médios que se fica no plano espiritual, quantas coisas erradas nós não ficamos e não aprendemos nada para estar hoje aqui reencarnado nesse nosso planeta Terra. Mas vamos ver se agora que a gente está ouvindo, que a gente está aprendendo, que a gente vem toda semana aqui no plano maior e cada semana um palestrante novo falando alguma coisa diferente que nos toca o coração e a mente, a gente procura a nossa reforma íntima, a nossa melhoria. E a nossa crença e a nossa fé se fortalece para que a gente consiga nos melhorarmos e nos modificarmos. E a gente continua então pela história, onde mais recentemente, na metade do século XVII, o Emanuel Swedenborg, um sueco de grande cultura e grande mediunidade, conseguiu, através da mediunidade de evidência, que lhe era muito especial, enxergar a 500 quilômetros de distância, na Suécia, um incêndio num grande edifício, naquela época. E foi se verificar, e tudo que ele narrou a respeito do incêndio, que era a mais pura verdade. E aí começaram muitos estudiosos a querer entender o que significava aquilo, significava essa dita mediunidade, ou essa percepção, ou essa evidência, essa clarividência que este nosso irmão teve. E aí no século seguinte, que esse nós estamos falando em século XVII, portanto até 1800, e no século seguinte vem então o fenômeno das mesas girantes, que todos nós já ouvimos falar, que é o fenômeno daquele em que começou-se a difundir na Europa de pessoas se reunirem, em princípio a título de curiosidade, e colocando a mão sobre mesas, depois diminuíram, verificaram que não precisava de mesa, cesta de pão, e depois verificaram que não precisava nem da cesta de pão. Mensagens vinham, conversas vinham com o plano espiritual. É mais ou menos aquilo que todos nós já fizemos um dia na vida, que é aquela brincadeira de juntar os amigos em torno de uma mesa e pôr o copinho ali, e com a mentalização para que aquele copinho andasse e respondesse às nossas perguntas, né? Perigoso. Hoje a gente sabe que não se deve fazer isso, que é muito perigoso. Por que é perigoso? Porque um espírito que se sujeita a vir ali num grupo de garotos e de rapazes e de moças para responder perguntas aleatórias e fazer brincadeira, não pode ser um espírito sério. Naquele começo lá do espiritismo, onde eram conhecidos as mesas girantes, muitos foram pegos de calça curta. Muitas brincadeiras foram feitas, mas foi o começo para que se desenvolvesse, para que se chamasse a atenção para aquele fenômeno mediúnico que estava a se desenvolver, que depois se configurou como o espiritismo que nós conhecemos hoje, com a codificação kardeciana, com os 5 livros, a começar pelo livro dos Espíritos, o Evangelho, o livro dos Médiuns, a Gênese, o céu e o inferno. Então, com tudo isso, a coisa foi se desenvolvendo. Nos Estados Unidos, em paralelo a isso, tivemos o fenômeno das irmãs Fox em Hydesville, onde elas foram morar numa casa junto com seus pais, casa em que um caixeiro viajante, Charles Rosman,
acabou sendo morto e acabou sendo o corpo dele escondido atrás de uma adega. E enquanto elas estavam na casa, se ouviam barulhos, correntes a se arrastar e barulhos de batidas, até que uma delas resolveu, uma das irmãs Fox, bater na parede ou bater na escada. E esse irmão que estava na casa, que era um espírito que ali estava e que ficou ali querendo afugentar todo mundo, já que ele foi morto e ali enterrado, começou a responder. Então montaram um alfabeto com o número de batidas e começaram a conversar com esse espírito, já que elas tinham uma mediunidade extremamente latente e abundante. E aí ele contou a história de que ele era um caixeiro viajante, que ele foi naquela casa apresentar o que ele tinha para vender, e os que ali moravam o tinham matado, roubado e escondido o corpo dele atrás da adega. E com essas informações elas foram ver, desmontaram a adega para ver o que tinha atrás e realmente tinha um corpo naquele local. Isso foi o começo do espiritismo nos Estados Unidos. Enquanto na Europa rolavam as mesas girantes. Enquanto na Inglaterra outros médiuns se desenvolviam. E aí então começou a fé, começou tudo aquilo que nós conhecemos hoje como a doutrina espírita. Nesses mesmos tempos, no começo de 1850, o próprio Kardec foi convidado a conhecer as mesas girantes. E ele foi conhecer e ficou como professor, como estudante, como filósofo. Ele foi conhecer as mesas girantes e ficou completamente impressionado. Sim, ficou impressionado porque ele já tinha reencarnado com essa missão, né? De fazer a codificação de Kardec, de trazer o Espiritismo para todos nós. Espiritismo esse que depois se expandiu pelo mundo todo. Hoje, muitos que a gente nem imagina de onde são espíritas, convictos com as suas crenças, com os seus conhecimentos. A semana nós fomos fazer um casamento aí na Vila Mariana, celebrar um casamento na Vila Mariana. E qual não foi a minha alegria quando eu acabei de celebrar o casamento? Um monte de gente que estava no casamento, um casamento de 150 pessoas, vieram me cumprimentar e dizer que eram kardecistas, que faziam o evangelho no lar todas as semanas e que estavam muito satisfeitos com aquela celebração e que ficaram muito felizes. Eu fiquei assombrado e assustado. Normalmente as pessoas não vêm para falar assim, né? As pessoas ficam no seu canto. Mas muita gente, até a dona do buffet, a gerente do buffet, veio me falar que era kardecista e que tinha adorado a cerimônia. Então, vocês veem como a coisa está se espalhando. E aquela sensação de que não vou falar que eu sou kardecista, porque isso pode assustar os outros, já está acabando. Todo mundo tem a sua crença, tem a sua fé e está demonstrando aquilo que tem. E quando demonstra, a gente começa a entender que as pessoas estão fazendo a sua reforma íntima. E aí a coisa vai continuando. E aí, com toda essa demonstração, tanto na Europa como nos Estados Unidos, o Kardec começou, então, com médiuns específicos em desenvolvimento, a montar todo o livro dos Espíritos. E com a fé que ele tinha e a certeza que ele tinha de que as mensagens eram boas. Mesmo porque as mensagens não eram de um único médium, de um único lugar, de uma única cidade da França, e sim de vários lugares, de várias cidades. Inclusive uma das médiuns, a senhora Jafé, que reencarnou aqui no Brasil como Chico Xavier. Foi uma das médiuns que ajudou a codificação de Kardec, psicografando boa parte dos livros dos Espíritos.
Não é à toa que o Chico já veio tão bem preparado e que conhecia a codificação kardeciana de ponta a ponta, apesar de toda a simplicidade desta encarnação. Porque ele ajudou na psicografia, que ele já era um grande psicógrafo, né? Confirmou nessa encarnação e nos deixou aí 500, 600 livros psicografados. Então, realmente, a gente vê que a coisa não é por acaso, a coisa vai num crescente, numa evolução, e nós vamos tendo hoje as nossas mediunidades. O porquê das coisas, o porquê de nós devermos seguir por esse caminho de ajuda ao próximo, de caridade, e seguir para frente. E aí a gente continua aqui no nosso texto. Ótimo. E nós vamos falar um pouquinho dentro da nossa fé e dentro daquilo que nós entendemos que é a nossa crença, dos pilares da nossa doutrina espírita. Começando pela existência de Deus, como eu já falei lá atrás. Uma das bases daquilo que tudo que foi criado por Deus. E Deus criou a todos nós, cada um de nós, simples e ignorantes. E a partir daí nós fomos nos desenvolvendo através do nosso livre-arbítrio como quisermos, com o objetivo maior de atingirmos a perfeição que foi Cristo sobre a terra. Isso eu já falei algumas vezes aqui com vocês. E aí muitos de vocês vão me perguntar, mas quantas encarnações? 20, 30, 50, 1000? Depende de cada um dos senhores. Poderá ser mais uma, poderá ser mais duas. Poderá ser mais 1 milhão. Tudo vai depender da crença, da fé de cada um de vocês e da vontade de evoluírem, de fazerem a sua reforma íntima. E aí poderá ser mais uma ou duas encarnações e acabar. Que ninguém queira bancar o santo já nessa encarnação e querer fazer a reforma íntima por integral, porque vai morrer louco, né? Não façam isso. Eu vos peço, não façam isso. Mas vocês podem ir se melhorando aqui, de que forma que na próxima encarnação, como fez o Chico, já venha numa condição melhor, de terem bons médiuns, ótimos médiuns para resgatar aquilo que falta e buscar a sua reforma íntima de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais prática, para que cada um de nós aqui atinja a perfeição que foi Cristo de uma maneira mais rápida. Não nos esquecendo do outro pilar, da imortalidade da nossa alma. Aquilo que ficou para trás, não importa. Como disse o Chico, que embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então não adianta ficar pensando, puxa, o que eu fiz errado, o que eu fui, o que eu não fui, quem eu prejudiquei. É irrelevante isso, porque você não vai poder consertar. Você tem que pensar o hoje, daqui para frente. O que eu vou plantar hoje para colher amanhã. Né? Aquela história de que eu desejo para você um feliz ano novo, um ano maravilhoso. Como é que seu ano vai ser maravilhoso se você faz tudo igual sempre, todos os dias, e não modifica nada para se melhorar? O seu próximo ano vai ser tanto melhor quanto mais você se esforçar para que esse ano você amplie a sua fé, a sua crença, sua reforma íntima. Aí sim, eu posso dizer um feliz ano novo para você e você vai ter um ano novo melhor. Se você não procurar plantar bem hoje, direito hoje, não vai conseguir colher lá na frente. É o que o Chico falou aqui. Qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Nós podemos, nós devemos. Assim como nós devemos seguir aquela máxima de Jesus, reconcilia-te sem demora com teu adversário enquanto estás a caminho com ele.
Ah, é difícil perdoar, é difícil conviver com o meu adversário. É difícil, mas você pode pedir perdão para a espiritualidade que leve o seu pedido de perdão para ele, porque às vezes, se a gente for conversar com ele, pode dar mais briga. Então, a gente, aqui nos nossos evangelhos, na nossa mente, nós vamos pedir perdão para ele. Nós vamos dizer que nos arrependemos daquilo que nós fizemos errado para ele. Tanto nesta encarnação, quanto nossos adversários da encarnação passada. Porque os temos, hein? Não nos esqueçamos. Se o nosso espírito é imortal e nós estamos aqui, temos lá de trás muitos e muitos cobradores, que são nossos adversários. Ora, se a gente está se modificando, procurando se melhorar no dia de hoje, nós já estamos mostrando para esses nossos adversários, nossos cobradores, que temos uma condição melhor. E aí a gente então pede para a espiritualidade que leve até eles o nosso pedido de arrependimento e o nosso pedido de perdão, já que nós não vamos conseguir conversar com todos os nossos adversários. Mas nós podemos pedir para a espiritualidade, para os nossos guias, para os nossos mentores, aqueles que trabalham conosco, para Jesus, que leve o nosso pedido de perdão, o nosso arrependimento pelos nossos males praticados, a todos aqueles a quem nós devemos, ou todos os nossos adversários. E aí nós estamos procurando seguir com eles, como pediu Jesus, seguir, reconcilia-te sem demora com teu adversário, enquanto estamos a caminho com ele, enquanto ainda estamos na terra, seguindo o caminho para a evolução. Ah, mas ele não vai me perdoar. É problema dele. Nós estamos pedindo perdão. Nós estamos nos arrependendo do que nós fizemos de errado. E reconhecendo isso publicamente na espiritualidade. E aí nós vamos seguindo a nossa vida em frente. Com amor, com carinho, com fé, com vontade, dentro da crença que nos é peculiar. Nós acreditamos na comunicabilidade dos espíritos. Sabemos que os espíritos podem se comunicar conosco e nós com eles. Alguns detalhes, algumas particularidades. Sim, temos algumas particularidades. E tem que haver uma afinidade entre nós, o espírito, que vai se comunicar conosco. Se nós melhorarmos o nosso padrão vibratório, se tivermos uma condição equilibrada, vamos receber espíritos equilibrados, que vão nos trazer mensagem boa, que vão nos trazer mensagens ruins, mensagens úteis. No entanto, se o nosso padrão vibratório não é bom, se nós não estamos de acordo, vamos facilitar quem se comunicar com a gente? Os obsessores? Os espíritos das trevas? Porque se a gente está bem preparado e oportunamente conseguimos dar a chance, vamos nos comunicar com bons espíritos. Se fizermos o contrário, nós já sabemos com quem vamos nos comunicar. Aí não adianta vir chorar no meu ombro, né? Porque aí vai depender de cada um de vocês. Atitude boa, atitude positiva, pensamentos positivos, pensamentos alegres, é individual. É uma das necessidades da nossa reforma íntima. Reforma aqui de pensamento. Que coisa mais fácil, só depende da gente. Não depende do marido, da esposa, do filho, do vizinho, do amigo, não. Só depende de nós. Então, esse é o ponto mais importante de toda a nossa história. Lembrarmos de que fora da caridade não há salvação. E que o Espiritismo é a fé raciocinada. Permite que a gente raciocine sobre toda a conversa, sobre todas as mensagens que a gente recebe do plano espiritual, sobre tudo que a gente lê, sobre tudo que a gente sabe. É isto que nós temos como crença e como fé. Deus Pai abençoe vocês. Se a gente não se fala, um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo para vocês.
Nosso trabalho se encerra na quarta-feira que vem. E voltaremos dia 22 de janeiro, que é uma quarta-feira também. Tá bom? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Boa cromoterapia a todos. E a Lúcia vai vir para fazer o fechamento para nós. Pode bater um pouquinho aí para ver se ficou bom. Obrigada. Bom, minha gente, vamos lá então. Depois dessa palestra edificante, com bastante informação, bastante conhecimento sobre nossa doutrina, vamos agora nos preparar para doar um pouquinho daquilo que nós recebemos. Então vamos fechando nossos olhos, abrindo bastante os nossos corações e vibrando muito, muito, muito amor, muita luz, muita paz, em nome do Mestre Jesus, que o plano espiritual possa levar todas essas vibrações aonde se fizer necessário, de acordo com o merecimento de cada um e de acordo com as possibilidades de cada um receber o melhor. Assim, com esse amor, que o nosso coração repleto desse amor, vamos vibrando então por todo o planeta Terra. Que nesse momento que o planeta atravessa tantas vicissitudes, tantas dificuldades, vamos vibrando que o amor de Jesus possa envolvê-lo de todas as formas, em cada país, onde haja guerra, onde haja dor, onde haja falta de alimento, onde haja aridez de sentimentos. Que possamos vibrar muito para que o plano espiritual possa envolver o planeta com todo esse amor, aliviando bastante a guerra entre Israel, com Hezbollah, o Hamas, os seus vizinhos todos, a Rússia e a Ucrânia, na própria África, em países onde haja dor, onde haja desnutrição e escassez. Que possamos vibrar muito intensamente pelo nosso Brasil, por nossos dirigentes, que possam ser abençoados, amparados, iluminados, para que possam fazer melhor pelo povo brasileiro, dentro das nossas necessidades, olhando para o povo, na educação, na saúde, naquilo que o povo mais necessita. Que possamos vibrar muito intensamente por todos os irmãozinhos que se encontram na crosta, no umbral, no Vale das Trevas, no Vale dos Suicidas, que de alguma forma interromperam suas caminhadas antes do tempo. Com um pingo de arrependimento em seus corações possam ser vistas pelas caravanas socorristas e que eles possam ser encaminhados para refazimento, para alimentação, para reconstituir seus corpos perispirituais e que possam recomeçar as suas caminhadas rumo à luz. Que possamos vibrar com muito amor por moradores de rua, por usuários de drogas, por todos aqueles imersos em vícios de todos os tipos. Que possamos vibrar por jovens que se encontram perdidos em depressão, em ansiedade, no próprio suicídio, em drogas, que possam ser abençoados, amparados e levados de volta ao lar e à sua espiritualidade. Possamos vibrar pelos idosos que se encontram abandonados, que se encontram com dificuldades de cuidados, que a luz do Mestre Jesus possa estar com cada um. Que possamos vibrar por todo aquele que se encontra num leito de dor, que se encontra adoecido, que se encontra de todas as formas precisando desse amparo, por todos aqueles que se encontram em UTIs, em pronto-socorros, que eles possam receber muito amor e muito envolvimento nesse momento com todas essas vibrações que estamos fazendo. Que possamos vibrar por todos aqueles que se encontram em orfanatos, em asilos, em abrigos, em delegacias, em penitenciárias, por todos aqueles que precisam de uma luz para continuar sua caminhada com todas as suas dores. Que possamos vibrar por todos aqueles irmãozinhos que se encontram doentes do corpo, da mente, do espírito,
e por alguma razão perderam o seu caminho, que possam retornar para Deus, para Jesus, para a espiritualidade, e que possam se refazer de suas mazelas e suas dificuldades, que possamos vibrar por nossos desafetos, aqueles que por alguma razão nessa encarnação e em outra possamos ter ofendido, que possamos perdoar, que possamos ser perdoados, e que possamos recomeçar com uma energia de amor e de luz e de perdão. Que possamos vibrar por todos aqueles nomes que se encontram em nossas caixinhas de vibrações, que possamos vibrar por todos aqueles que estão em nossas listas de trabalho de cura, que possamos vibrar muito intensamente nesse momento por nossos lares, que a chama depuradora de Jesus possa invadir cada cômodo de nossas casas, limpando, depurando, higienizando, retirando formas de pensamento, larvas astrais, irmãozinhos que por ali se encontrem, que possam todos ser ajudados, resgatados, e nossa casa fique limpa, higienizada, amorosa, e que nossos familiares que eles se encontram também possam receber a luz do Mestre Jesus. E com todo esse amor e toda a luz e toda essa vibração, que possamos vibrar então por nós mesmos, que nesse momento estejamos prontos, bem, em paz, tranquilos, que possamos receber tudo o que nos acontece nesse momento como aprendizado, como crescimento, como uma forma de retornarmos ao nosso lar espiritual, que possamos aprender pelo amor ou pela dor, mas que possamos aprender, que possamos sair daqui totalmente equilibrados, higienizados, após a cromoterapia totalmente reorganizados, para continuar a nossa caminhada. Que a luz do Mestre Jesus esteja conosco, nos amparando, nos iluminando e nos preparando para a cromoterapia desta noite. Que Deus Pai nos ilumine e nos ampare agora e sempre. Que assim seja. Vamos para os recadinhos, minha gente. Bom, lá fora tem um bazar e tudo que é adquirido lá é revertido então para cestas básicas que a gente fornece aqui na casa. Inclusive as cestas básicas tem alguns produtos que ainda faltam, que estão na lousa. Quem puder colaborar, porque esse mês nós precisamos suprir 2 meses de cesta básica, porque como o centro vai ficar fechado em dezembro, então a gente precisa preparar uma cesta básica um pouco mais farta. Daí a colaboração de quem puder. Bom, o curso básico, que faz uma visão geral da doutrina, está se encerrando já, né? Então a gente recomeça provavelmente em março. Então quem tiver interesse de conhecer um pouco mais, então a gente vai estar dando as informações quando recomeçarmos os trabalhos. Bom, a gente tem as entrevistas de orientação. A última entrevista deste ano é amanhã. Então quem ainda quiser bater um papo, conversar, receber um pouco um alento antes das férias aí, pode estar marcando para vir amanhã. Depois a gente só volta depois do retorno do centro, que é próximo, acho que é dia 22 de janeiro que eu falou, então é dia 23. A orientação é para quê? Para a parte física, emocional, espiritual, para conversar, para aquilo que se fizer necessário. Tratamento de cura agora só em fevereiro, porque dia 25 de janeiro, que seria o último final de semana do mês, é feriado, então na semana seguinte a gente vai estar falando aqui para vocês também. Aqui em cima a gente tem uma biblioteca com vários volumes. Aproveitem as férias para ler, para se informar, para aprender um pouquinho mais. A garrafinha de água é sempre sugerida que ou vocês tragam, ou que vocês adquiram aqui se for necessário, ou se não quiserem também, está tudo bem. Mas é uma garrafinha de água onde você coloca o conteúdo, né? O remédio é colocado na hora do seu passe, e você pode manter essa água até o próximo tratamento que tiver aqui. É só você ir completando a água lá, tá? A gente tem as lives ainda, então nós vamos ter esse domingo e ainda o próximo domingo, então nós ainda temos um tempo aí, tá? É às 20 horas, no Facebook, né, do Núcleo Espírita Plano Maior. E eu acho que é isso. O voluntariado, acho que provavelmente agora vão ficar para o ano que vem. Então, gente, fiquem em paz,
Fiquem na luz, vamos para o tratamento. Nos vemos quarta-feira que vem, mas de qualquer forma, não sei se eu vou falar aqui, então boas festas para vocês. De qualquer forma, ainda vejo vocês na live no domingo para fazer uma vibração junto com vocês. Fiquem na luz do Mestre Jesus. Obrigada. Não.